Oi, gente! Dando início aqui a mais uma live para falar sobre essa ordem executiva que entra em vigor em 24 de junho, daqui a 2 dias, portanto, suspendendo temporariamente a concessão de vistos de trabalho aqui para os Estados Unidos. Quem me acompanha sabe que eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, porque eu recebo muitas perguntas sobre mudança internacional, né? Como é que faz, por onde eu começo, enfim. E aí, sempre que tem uma notícia como essa, também eu gosto de convidar um especialista para falar sobre o assunto. Quem vai conversar com a gente é o Dr. André, da Linhares Law. Deixa eu ver se ele já está aqui, especialista em imigração, super meu parceiro, com quem eu falo sempre sobre esses assuntos para tentar esclarecer para vocês da melhor maneira possível qual é o melhor caminho para, de repente, realizar o sonho de morar fora do Brasil, né? Para quem não sabe, os Estados Unidos são o país mais afetado do mundo pela pandemia, tem cerca de 120 mil mortos, mais de 2 milhões de casos. Oi, doutor André. Oi, tudo bem, Patrícia? Tudo bom, graças a Deus. Doutor André, eu estou contextualizando aqui a nossa live, né? Dizendo que diante desse cenário que eu acabei de dizer, a Casa Branca confirmou ontem à noite, né, que o presidente Trump assinou uma ordem executiva que entra em vigor dia 24, se não me engano, dia 22, estou errada? Correto, está Né? correto. Dia 24, suspendendo temporariamente a concessão de vistos de trabalho, né? Essa ordem, pelo que eu entendi, foi uma atualização da ordem executiva assinada e emitida em 22 de abril, né? Que suspendeu, naquela época, por 60 dias, a emissão do visto de residência permanente para pessoas fora dos Estados Unidos, né? Então, seria uma emenda, né? O decreto original não contemplava vistos de não imigrante, apenas de imigrante, né? Ou seja, de quem queria vir residir aqui permanentemente, agora contempla esses outros vistos também, né? De gente que viria só prestar um trabalho por 1 ano, por 3 anos, enfim. Entendi É, corretamente? Dei uma boa introdução aí ou não? deu sim, vamos lá. Eu estou até com a medida aqui em mãos, porque a gente sempre gosta de falar, eu sempre gosto de falar quando eu já, pelo menos, eu consegui ler a medida, não Claro, só simplesmente pelo que a gente vê na imprensa. na imprensa, porque também a imprensa passa condensado, porque também é condensado e muitas vezes eles também não tem nenhum teor da medida e eles não erraram, não, só passaram realmente de uma forma condensada. Mas vamos De lá. uma forma mais reduzida, até porque, né, enfim, Ah, depois se a pessoa se interessar pela notícia, ela busca outras informações. E é por isso a nossa live, né, doutor André? isso. Justamente, ó, tô recebendo já um monte de perguntas, mandem pela caixinha de perguntas. Suelen tá perguntando, isso vale para quem quer fazer intercâmbio? Atenção, vamos falar sobre isso, né, doutor André? Vamos falar sobre tudo. Bom, inicialmente, vamos tocar logo no ponto é, essencial da medida, que é alguns vistos, tá? Que na verdade é o visto H1B, H2B, L1 e J. O J tem um pouco a ver mais ou Pera, o menos. que são esses vistos? Vamos lá. Vamos lá. O H1B e o H2B são vistos de trabalho. Atualmente, a gente não tem feito muito visto H1B e H2B, porque principalmente o H1B ele tem sido praticamente consumido pelas grandes empresas americanas, né? A Google, até a própria Disney também consumiu muito esses vistos, que tem um limite anual e eles mandam, tem uma loteria, né? Eles mandam milhares de pedidos e acabam sendo sorteados na loteria muito mais. Então, é um visto que está muito enxugado, né? Digamos assim, para o brasileiro em si. Não era, mas ele realmente, infelizmente, teve acontecendo isso já há muitos anos. E parece que é um visto que se tornou praticamente focado a ajudar as empresas que, na verdade, não precisam, né? Já tem muito dinheiro. Até essa medida agora que sai, que vai entrar em vigor amanhã, é interessante dela é que quem começou a ser contra a medida foi o Amazon, Google, enfim, são empresas que, na verdade, usam bastante indianos para o H1B, enfim.
E eles nunca se posicionam praticamente com relação a nada, mas esses se posicionaram porque parece que Afeta diretamente. afetou o bolso deles diretamente, né? Mas é um Esse visto visto é brasileiro. para trabalhadores altamente qualificados, certo? O correto seria trabalhadores qualificados que é uma carência de mão de obra, falando do H1B e H2B, tá? Que é uma Tá. carência, no K2B não, mais ou menos é mais mesmo H1B, que é uma carência de mão de obra no país, e aí há um pedido, né, para que essa carência seja suplantada através desse vídeo, o que não vinha acontecendo, né, Patrícia? Na verdade, é, o Google não tinha carência de mão de obra, o Google queria era mão de obra barata, né? Por isso que você for lá no Silicon Valley, você tem a quantidade de indianos, é muito significativa através por causa desse visto também. Mas o Entendi. visto Aí, que. Pode perguntar. não, não, é porque eu quero assim que a gente comece falando quais vistos são afetados. Então, H1B, qual mais? H, qual é o outro? H2B, que é normalmente o visto. H2B, Isso. L1. O H2B na parte agrícola não foi afetado, tá? Mas o Tá. H2B é um visto muito sazonal, né? Por exemplo, você tem por exemplo, resorts que na verdade precisam contratar funcionários em épocas de alta temporada, por exemplo. Aí você usava muito o H2B nesse sentido para trazer mão de obra externa para realmente suplementar a carência da mão de obra que seria local. É porque agora com essa loucura desse vírus, né? Eu não sei nem quantos milhões de desempregados a gente tem aqui agora também. Cada um Eu fala. chequei hoje, 45 milhões de pessoas se declararam desempregadas nos Estados Unidos. É mesmo? Eu já ouvi falar que o desemprego saiu 2 semanas atrás falando que era 16 milhões. Por isso que eu falo, vou falar que é 30, eu não sei. Eu sei que são É, milhões e milhões e milhões. É isso que eu sei. tem muita gente. Mas aí vamos então continuar falando dos vistos. Então, H1B, H2B, L1, que é de transferência internacional, certo? Dentro da empresa? Isso, esse que é realmente o que eu acho que está afetando, de uma certa forma, muitos brasileiros que estavam pensando em vir com esse visto, investir, vir através desse visto, e sofreram essa notícia que realmente pegou muita gente de surpresa. Me pegou de surpresa também, porque eu não imaginava que o L1 estaria incluído. Eu já estava esperando que o H1B iria entrar já há um tempo, Uhum. mas o L1 O L1 realmente não. E esse visto J1, que é o visto para visitantes de intercâmbio, que foi a pergunta, inclusive da Suelen, se não me engano, né? Também é afetado por essa medida, né? é também afetado, dependendo do intercâmbio que ela fizer. O visto J1 pode ser, ele tem várias ramificações. Pode ser também relacionado a pessoas que vêm fazer até o governo normalmente que manda, né, essas pessoas. A gente tem clientes do governo brasileiro mandaram pessoas para fazer cursos de pesquisa, treinamento, e parece que esses vistos, de uma forma geral, que não sejam é, relacionados ao Covid, né? Tem uma exceção a todos esses vistos, que se for relacionado ao Covid, alguma coisa que possa beneficiar na Aí é luta contra o diferente. Covid, vai ser uma exceção. Tá, Portanto, ó. EB1 e EB2. não, É a não, não. pergunta do meu amigo chefe Horácio do Roca Bar. Não, Não. Essa medida aqui só foi relacionada a vistos não imigrantes. trabalho. EB1 e EB2 é visto Tá, imigrante. tá. Muito bem, doutor É. André. Então a gente falou quem essa medida afeta. Eu Quais estou olhando para profissionais baixo que eu estou ficaram lendo aqui. isentos? Oi? Hã? Eu estou olhando para baixo que eu estou pescando os pontos que a gente vai falar. Por isso que eu tô... Não, não tem problema, porque eu tô com a minha cola aqui na frente também, para eu lembrar, porque é tanta coisa que é melhor a gente, né, ter É. um guia aqui, para a gente não esquecer de nenhuma parte importante. Quais os profissionais que ficam isentos dessa medida? Então, quer dizer, profissionais de saúde, que a gente até gravou um vídeo sobre isso, imagino que estejam isentos disso. Veja bem, praticamente são esses quatro, teoricamente são esses quatro vistos. Se um profissional relacionado a combate ao Covid ou área de saúde se enquadrar num desses quatro vistos, ele tem a condição de pedir. Mas como é que funciona isso, na verdade? E aí a Hum. parte muito importante da medida que a gente realmente tem que comentar. A medida ela se relaciona praticamente a alguns pontos, tá? Na seção 3 dela, inciso 1, 2, 3 em seguida. O que é? Primeiro, ela está relacionada, e a medida fala muito, muito bem claro, e aí é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar em cima, né?
Eu vou falar esse ponto que até os advogados que devem trabalhar em cima disso, com certeza eu vou. A medida fala que essa medida só vai aplicar somente aos estrangeiros que, então a medida fala, usa a palavra somente, aos estrangeiros que estão fora dos Estados Unidos, né, no momento dessa que entrar em vigor, ou seja, amanhã. Sim. Então, quem está no Brasil agora, isso vai entrar e pode ser afetado. Eu tenho um probleminha com o calendário. Eu achava que hoje era 20. Entendi, é amanhã 24, isso mesmo. É, amanhã. Que não tenha, e essa parte interessante, né, da questão de proclamation, que não tenha visto de não imigrante válido até a data. O visto de turista é um visto não imigrante. B1, B2 são vistos de não imigrante. E aqui fala que não tem um visto de não imigrante válido, tá? Então, e tem as outras partes aqui, né, são coisas que a gente não tem muito. Até fala de novo no que tem green card e tudo, mas não foi só. Então, Green Card é um ponto importante, hein? Já tem um monte de perguntas sobre isso. A Danca Toledo está dizendo, o Green Card também é impactado? A gente falou que um tempo atrás a gente até gravou um vídeo sobre algumas medidas que estavam sendo tomadas durante a pandemia, né? Foi um vídeo que a gente gravou sobre as mudanças e tal, né? Com a pandemia. E uma das coisas era o que já tinha sido julgado, não sei o que, só ia demorar um tempo maior para ser entregue, para a pessoa receber esse documento, certo? Exatamente, vamos lá. Isso é uma pergunta muito importante até para os ouvintes. A imigração, que vamos chamar de imigração com contexto geral, tá? Funciona praticamente de duas formas. Primeiro que é aqui nos Estados Unidos, que é onde a gente, na maioria das vezes, envia o processo com uma aprovação ou não, e a emissão de vistos, que é no consulado. Pessoal, a imigração nos Estados Unidos não está sendo afetada por essa medida, tá? Então, a análise de processo não foi afetada. O que foi Continua afetado? acontecendo. Você continua mandando documento, eles continuam olhando. Exatamente. O que foi afetado, Tá. por exemplo, é o caso como nós temos aqui. Com certeza também outros colegas advogados também têm. Mandamos o processo de visto L1. O processo Tá. ainda não foi, enfim, já foi enviado, mas é uma coisa que a gente pode falar, se já foi enviado, como é que vai ficar, mas nós tivemos que mandar, por exemplo, o processo ontem, Ah, para realmente tentar evitar que essa medida, tentar pegar antes da medida, sexta e ontem. Então, vamos botar dessa forma. Digamos que o processo foi aprovado aqui nos Estados Unidos, só que o processo é para emissão de visto consular, ou seja, o cliente está no Brasil, não está aqui. tá. Quando aí esse processo, digamos que seja de L1, quando ele for, ele não vai poder ir no consulado e pegar o visto e fazer a entrevista dele, porque está suspenso até 31 de dezembro. Então, mas o pedido realizado nos Estados Unidos, na imigração, está aberto, tá? Isso que é Tá. importante a gente distinguir. Tá. Mas, por exemplo, o consulado no Brasil está fechado. Os consulados estão fechados, em No geral. momento estão fechados de qualquer maneira, mas quando reabrirem, se você tiver uma aprovação de visto L1, você não vai, de uma forma genérica, né? Acreditamos que talvez tenha algumas coisas que a gente possa trabalhar aqui em cima, como eu falei. Uma delas é essa questão mesmo quando ele fala que não se aplica visto L1. Então, se você é no Brasil, por exemplo, tem um visto B1, B2, aplicou para um visto L1, foi aprovado aqui, está pensando agora e, né, querendo agendar a sua entrevista no consulado. Só que, obviamente, o consulado está fechado, mas digamos que reabra amanhã, por exemplo. Então, você não ia poder, teoricamente, mas de acordo com a medida, ele fala, você tem um visto não imigrante, a medida fala somente para os aliens, né? Os estrangeiros que. E ele elenca claramente isso. Does not have an immigrant visa. Então, quer dizer, ele fala claramente isso. Então, Tá. essa é uma A questão Suelen está dizendo que o visto dela seria intercâmbio para estudar. Isso, essa pessoa, esse visto é afetado pela medida? eu não sei exatamente qual visto que ela iria aplicar, né? Pode ser que Acho que sim. é o J de intercâmbio, não é? Se for J1, tem que ver que tipo de intercâmbio é. Se for J1, necessariamente isso será afetado, sim. E aí, mas também vem aquela dúvida, como eu acabei de falar agora. Se ela tem o visto B1, B2, Tá, ela pode argumentar isso, de repente, dizer que ela tem o visto B1, B2 e argumentar com base na medida. Olha, a medida fala para quem não tem o tá. visto. Tá, o Walter Laurino está dizendo o seguinte: quem está apenas aguardando marcar a entrevista do EB3, só ano que vem agora? Olha, eu não sei se ele está se referindo à entrevista no consulado ou à entrevista, de repente, aqui ele já está nos Estados Unidos.
Se for no consulado, no momento o EB3 está, teoricamente, digamos assim, fechado. Eu não sei, eu tenho que ver quando ele aplicou, o tempo que ele está aguardando, porque no momento tem está retroagindo a 2018. Então, se ele Nossa. aplicou antes disso, aí ele pode, de repente, sim, ter uma entrevista para ser reagendada, tanto no Brasil quanto aqui. Agora, se não for, ele tem que aguardar eu não sei exatamente o caso dele especificamente, né? Mas Não, até é legal a gente dizer isso, que o doutor André ele é bem cuidadoso na hora de explicar, porque é muito fácil a gente generalizar e dizer para isso é de tal jeito, para aquele caso é de tal jeito, só que os casos são muito diferentes uns dos outros, claro. né? Então, quando a gente fala disso, o doutor André ele fica com bastante cuidado para não determinar, né, alguma coisa e de repente no seu caso daquela pessoa. Mas assim, o Walter ele está insistindo aqui dizendo que ele aplicou no consulado no Brasil. Ele está esperando marcar em entrevista do EB3 do consulado no Brasil. Tem que ver quando ele foi aprovado, né? Se ele foi aprovado, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se ele foi aprovado esse ano, ano passado, ele vai ter que aguardar mais um tempo. Todos os Porque se processos vão demorar mais agora, né, doutor André? Porque os consulados fechados, enfim, as coisas não estão andando da maneira. Ou não, ou elas estão andando da maneira normal, como você disse, porque aqui está tudo funcionando. aqui está muito bem. Muito bem no sentido quando você envia documento, né? Não Então, pessoalmente. a imigração aqui está funcionando, os serviços de imigração, né? Então, quer dizer, as coisas estão funcionando normal ou você está vendo pela sua experiência, quando você manda a documentação para ser avaliada, ela tem uma demora maior com relação ao que ela tinha antes? Está vindo mais rápido. Quando a gente Ah, manda só a documentação. Agora, quando a gente está mandando, agora, para você passar para outras etapas, etapa física, né, onde você tem que ir fisicamente, presencialmente, ou no escritório de imigração aqui do governo, ou no consulado, logicamente você não pode porque está fechado. Né? Então, tá, tudo bem. Então, quer dizer, não tem muito o que fazer, a gente tem que esperar, não tem jeito, né? Estão me perguntando alternativas para quem está buscando esses vistos, doutor André. bom, relacionado aos vistos que a gente está falando da medida que vai sair amanhã, que é provável. Bom, É, quem tá, agora outros pontos também importantes da medida. Quem está nos Estados Unidos, já com qualquer visto, tá? Digamos que você esteja já, como são os exemplos também que nós temos, você está nos Estados Unidos com um visto de estudante, por exemplo, você já está em processo e está aplicando para um visto L, e não vai ser afetado, tá? Você pode aplicar, ser aprovado aqui, mudar de status aqui e permanecer aqui. Você não vai poder sair dos Estados Unidos nesse tempo, pelo menos até dezembro. tá. Mas quem está nos Estados Unidos, bola para frente, não tem problema nenhum. No momento não vai ser afetado. Quem está fora dos Estados Unidos realmente que precise passar pelo consulado pode sofrer algum problema assim. Quer dizer, vai sofrer dependendo do caso, né? Então, Claro, mas assim, quais são as alternativas para quem está buscando esses vistos? O que tem que fazer? De repente, se consultar com um advogado de imigração para que ele encontre outra visto para aplicar? Qual que é a sua sugestão? tem que ver se tem alguma outra possibilidade. Se tem uma possibilidade dentro do próprio L1, porque tem. A Tá, medida aqui ela é um pouco ampla. Eu já analisei aqui umas duas ou três saídas que a gente pode usar, até em alegação no consulado. Então, as brechas, né? Que as pessoas chamam de uma brecha na lei, entre aspas, eu já consegui encontrar aqui umas duas, três brechas que a gente pode usar. Uma delas eu acabei de falar, né? Que é que é essa questão do visto não imigrante, que a gente pode usar, de repente pode usar isso também. E se constar ver o seu caso, ver se eu consigo, de repente, pegar uma dessas brechas aqui e encaixar no teu caso. E aí a gente pode argumentar, sim, existem algumas possibilidades. Outros casos, realmente, eu teria que aguardar. não tem muito jeito, né? Aqui tô vendo a caixinha de perguntas, tem um monte de perguntas, eu vou tentar separar, gente, para que a gente consiga responder as que se repetem mais vezes, né? Para que a gente tente responder as dúvidas que são mais frequentes.
Então, por exemplo, a Paola Rossi está perguntando o seguinte: isso é realmente, aí já é questão de opinião, né, doutor André? É para realmente proteger os empregos dos americanos ou pode ser encarado como uma medida de ano de eleição, enfim? Olha, realmente é uma questão opinativa agora, nada a ver Claro. com uma opinião jurídica. Eu acho que, eu acho que ambos. Porque no fim, na verdade, quando você está trazendo uma pessoa para cá, sim, você está aceitando que ela vá pegar né, um lugar de alguém que poderia arrumar emprego aqui, certo? Um É, americano. o que acontece sim é o seguinte, né, Patrícia? Assim, o H1B, eu já fiz vídeos anteriormente com relação ao H1B, eu sou extremamente crítico da forma como o H1B vem sendo tratado nos últimos anos. É um visto que a gente tinha um trabalho razoável anos atrás e, pelo menos para mim, caiu, o H1B despencou, porque a gente virou loteria para as pessoas encararem o H1B e a custa que ele tem, né? Ele acabou virando realmente um visto para elites, empresas, para as maiores empresas, né, bilionárias, quase trilionárias, não chega a ser tão Por mais quê? fácil De quanto a gente está falando, doutor André? do H1B. O H1B Quando pode você... custar, com custos com a migração, 10 mil, 15 mil dólares tranquilamente. Para você aplicar e não saber se você vai conseguir, É, né, é complicado, né? Porque você não saber se você vai ser sorteado, né? é. Agora você pega uma Google da vida, a Disney fez isso, a Disney fez isso na Bessa também. Você pega essas empresas, aí aplicam, por exemplo, né, pegam. Já são empresas sistematizadas para fazer esse tipo de aplicação com advogados, enfim, já tem todo um esquema ali para Uhum. aplicar 20 mil, 30 mil processos, e eles precisam realmente 2 mil vagas, 3 mil vagas, enfim, cada caso é um caso. Mas é Claro. lógico, por probabilidade, você vai conseguir praticamente preencher todas as vagas. Então, é um visto que ficou praticamente muitos anos atrás isso não é coisa nem dessa administração, já vem infelizmente, há muito tempo. E, enfim, eu acho que o H1B deve ter sido. Agora, o L1, realmente, eu não entendi por que ele foi atrás do L1. A verdade é essa, que o L1 não faz sentido nenhum ele ir atrás do L1. É que o, Mas, L, o L1, na verdade, a pessoa já trabalha numa empresa, vamos dizer, numa multinacional, por exemplo, né? E ela seria transferida de dentro da empresa, é uma vaga interna já, né? Não seria uma vaga. é uma vaga interna que é determinada para gerentes e executivos. E é um visto muito usado também para o investidor que está abrindo uma filial aqui nos Estados Hum. Unidos. E tá. Então, assim, até economicamente falando, tem até uma exceção aqui também, economicamente falando, mas não acho que faça sentido, né, o ataque ao L1, não. Doutor André, o Alecan está dizendo, não sei se é o ou a, mas enfim, está perguntando o seguinte: dá para renovar a L1 sem sair dos Estados Unidos? Dá. Dá porque entra naquela situação até que você falou, né? De quem está Isso. aqui com esse visto em vigor não afeta em nada. Não, se você está nos Estados Unidos, você pode pedir um extension, né? É um novo processo, tá? Não é só uma extensão, mas enfim, você pode pedir sim permanecer nos Estados Unidos. O que você não pode fazer é sair dos Estados Unidos. Tá. Se o teu visto não está mais válido, se o teu visto L1 ainda está válido, né? Porque no Brasil também são só 2 anos de validade, né? Então, se tiver válido ainda, você até pode sair e retornar. Mas se o Tá. visto não estiver válido, mas a sua pedido de extensão aqui estiver válido, se você quiser pedir um outro, você pode pedir sem problema nenhum aqui. Tá, é a Alecan. O doutor André, muita gente está preocupada com o que essa medida provisória vai significar na prática, até porque algumas autoridades do governo e tal afirmaram que o presidente deve aprovar novas regras para alterar permanentemente o visto de trabalhadores no futuro, para que cada vez menos as ofertas de emprego estrangeiros sejam, cada vez mais sejam destinadas a trabalhadores daqui, né? Uhum. Enfim. Então, quer dizer, as pessoas estão preocupadas com o que vem pela frente. Tem alguma coisa nesse sentido que dá para a gente enxergar? Ou isso é uma medida protetiva durante a pandemia que depois vai mudar? Olha, eu acho que tem um ponto importante que nós temos que lembrar, que nós devemos lembrar, que imigração, legislar sobre imigração compete ao Congresso, não ao presidente. A medida provisória que ele pode fazer agora é Hum, devido a um estado de emergência que o país se encontra, eu acho que o Brasil, outros países também do mundo se encontram. Então, é uma medida emergencial. Por isso que, a princípio, lógico, provavelmente vai ter ação judicial em cima dessa medida, mas
É difícil dizer que essa medida é inconstitucional, é ilegal, porque é uma medida protetiva com caráter temporário. Mudança definitiva, ele não tem como fazer, nem ele, nem outro presidente, por causa do poder, porque é da limitação do poder executivo, né? Tá. Tem mais gente perguntando aqui, doutor André, sobre Green Card, né? Então, dizendo, né, em abril o governo Trump já havia suspendido aí a concessão de Green Card por 60 dias para estrangeiros que queriam morar aqui nos Estados Unidos e, de acordo com a imprensa americana, essa medida anunciada ontem à noite estende essa proibição do Green Card. É isso mesmo? Sim, aquela medida provisória foi estendida também até 31 de dezembro, digamos assim. Tá. Olha, tem mais uma pergunta. Como fica. Da Lisandra, minha amiga. Como fica a situação das pessoas que já estão nos Estados Unidos e não conseguirão tirar o visto? Se você está nos Estados Unidos, você pode pedir a mudança de status. Tá, então o ideal é consultar um advogado de imigração. Não tem jeito, né, doutor André? Para entender a sua situação, porque eu imagino que é o que a gente está falando aqui. Generalizar nesse momento é complicado, né? Lembrando, concordo 100%, Patrícia. Quem está aqui nos Estados Unidos não está afetado por essa medida, até fala claramente aqui na seção 3, inciso 1. Vamos chamar de artigo 3º, inciso 1. Quem está fora dos Estados Unidos. A medida fala claramente aqui. Então, quem está nos Estados Unidos pedindo qualquer mudança de status não será afetado por essa medida. Lógico que a medida tem suas exceções também, mas... Claro, mas a princípio quem deve se preocupar, então, né, os vistos que são diretamente impactados, me corrija se eu estiver errado, H1B, H2B, né, trabalhadores altamente qualificados, os L1, transferência dentro de empresas, certo? Isso. O que é H1BS para trabalhadores em ocupações especializadas? O que é isso? E H4 para cônjuges? H4 para cônjuge também é uma boa pergunta com relação também ao H4. O H4, L2, todos esses vistos de dependente estão afetados também. Se o principal não pode tirar, Claro. o acessório também não pode. Com relação à questão relacionada a visto de S ou ocupações específicas, vai depender da área que você tiver. Se for uma área, né, de repente voltada a uma questão da área de saúde, do Covid, por exemplo, ou a parte da agricultura, digamos assim, Tá. agricultura genérica, tá? Não estou falando de trabalhador de campo necessariamente. Também, trabalhador de campo também, mas não é só o trabalhador de campo. Então depende da área específica que for. Pode ser que você se enquadre numa exceção, sim, e siga em frente. É muito importante, Patrícia, a pessoa entender, o cliente, enfim, entender que parte dessa medida, né, vai ser realmente uma questão de petição, de convencimento, né, de peticionar ao órgão do governo e explicar, olha, o meu cliente está nessa situação, essa situação é uma situação que se enquadra numa exceção da medida, por isso o meu cliente deve ter o visto. Então é uma questão que vai realmente bater bastante em cima do profissional trabalhando em cima do teu processo, né? Tá, o meu amigo Rubão do queromilhas.com.br está dizendo o seguinte: eu estou com clientes meus com vistos americanos, eles vão normal ou não para Boston. Rubão, mas qual é o visto, né, doutor André? Tem que ver isso, se é visto de turista, ou de que visto a gente está falando. Se estão nos Estados Unidos, estão com visto Não, legal. eles vêm para cá, eles vêm do Brasil para cá, pelo que eu entendi. Bom, tem que ver se ele se eles já estão com o visto aprovado, carimbado no passaporte, pode vir. Não tem Quer problema nenhum. dizer, não tem problema. Quer dizer, pode vir, mas ele pode passar pela questão do voo, enfim. Porque no momento também isso está complicado, né? Com relação a gente chama de travel ban, né? Ele está falando que eles estão no Brasil, eles têm visto aprovado, imagino que seja de turista, né? Daí eu acho que não afeta, né? Essa medida não é para isso, é para quem pretende trabalhar aqui, né? Completamente diferente. Verdade, mas tem uma observação interessante aí. Se essas pessoas estão no Brasil com visto de turista, nós temos que sair da medida provisória e ir um pouco atrás quando a administração do presidente Trump barrou não, Sim. proibiu, entre aspas, né, o trânsito livre de brasileiros para os Estados Unidos.
por De causa de estrangeiros a partir do Brasil, né? estrangeiros, exatamente. Vários países do mundo estão nessa, tá? Não é só o Brasil, não, obviamente. A maioria dos Sim. países estão nessa, mas o Brasil também entrou na lista. Então, é, é, você vir hoje aos Estados Unidos com visto B1, B2 é temerário na entrada, tá? Pode ser que você tenha um problema. E a pessoa, qual que é a orientação nesse sentido, então? Se o consulado está fechado, a pessoa, onde é que ela vê se ela vai ter problema ou não, se ela pode vir ou não? Como é que ela faz? Se Consulta consulta. a companhia aérea? Não, ela tem autorização de viagem, tá? Ela pode tentar. A companhia aérea pode até falar, olha, o teu caso, que eu sei até mais coisa, mas é complicado ter a companhia aérea limitar um caso e o outro. Eu recomendo que quem está com B1, B2, salvo algumas exceções, que aí você tem que analisar o caso, não recomendo ingressar e entrar nos Estados Unidos, porque B1, B2 significa que você está vindo a turismo ou a negócios. Turismo dos Estados Unidos hoje, você entrar num voo hoje, dizer que você está indo para Uhum, para passear. passear na Disney, que também você nem consegue praticamente arrumar um ingresso na Disney atualmente, está muito difícil conseguir. É. Enfim, e houve né, esse banimento no momento, né, com determinadas exceções, para quem tem green card e tal, enfim, isso pode viajar normalmente sem problema algum. Mas para outros casos, houve essa situação, esse banimento, então eu acho complicado. Eu não recomendo, tá? Não é o momento, né, doutor André? Se puder adiar essas viagens, por tudo, né? Inclusive porque a gente está no meio de uma pandemia, não é. Se você puder, é o que a gente está falando sempre, as pessoas que puderem ficar em casa é melhor. Não é. A gente mora aqui em Orlando, né? E o que a gente pode dizer daqui tem parques que já abriram, né? Universal abriu, SeaWorld abriu, a Disney está com planos de abrir no meio de julho, mas dizer que está tudo normal por aqui é hipocrisia, não tá tudo normal nem um pouco, né? Não é um momento como sempre foi viajar para Orlando, né? Então, se puder, Não pessoal, é, puder gente. adiar, melhor, né? E outra coisa, muito importante também, quando você hoje a quantidade de voos, né, está muito Sim, reduzida, né? sim. Então o agente de imigração que está lá no aeroporto, que vai te inspecionar, Tá prestando mais atenção ainda em tudo, né? Mais com mais exatamente. detalhes. Ele tem muito mais tempo para parar te averiguar, ainda mais quando você vem para cá dizer, estou indo a turista, desculpa, a turismo. É, ele pode, ele ou ela, né, obviamente, pode colocar, né, de lado e falar, olha, primeiro você não poderia, enfim, e aí gerar um problema muito maior para você do que aguardar. Tá certo. Olha, tem outra pergunta aqui. Cavarela. Não consigo tirar visto de turista nesse momento, então existe alguma previsão? O visto venceu. Difícil, né, doutor André? Previsão para isso nesse momento. No Brasil, se você está no Brasil, os consulados estão fechados, não tem como tirar ou renovar visto. E não tem nada que diga quando isso vai voltar ao normal, né? Não existe nenhum tipo de previsão nesse sentido. Existe? Pois é, a gente estava tudo especificado para voltar esse mês, né, os consulados, né? Ah, Mas eles estão prorrogando cada momento que a gente acha que eles vão retomar as atividades, pelo menos parciais, eles estão prorrogando. Visto de turista, eu acho muito difícil você, enfim, talvez ser eles. aprovado nesse momento. Mesmo que É, abra o consulado. talvez você possa até pensar, eu quero renovar, e argumentar que você quer renovar porque você quer renovar, você não pretende viajar no momento, mas eu acho melhor aguardar abrir, né? Também não dá para dar entrada agora, mas espere abrir Não, doutor e. André, até porque eu me lembro quando a gente vai renovar o visto de turista, você não pode chegar lá, quero renovar para só ficar válido o meu visto. Você tem que renovar porque você vai fazer uma viagem, né? Só que Isso! agora você vai falar que você vai fazer uma viagem de turista? Não dá para fazer uma Exatamente. viagem de turismo. Aliás, foi até o que a minha amiga Flávia do Vale escreveu aqui. Gente, não é o momento de turistar em lugar nenhum. O ideal é ficar em casa, fazer o essencial, fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, sair da sua casa nesse momento tem que ter um sentido, né, gente? Você está indo trabalhar, ok, né? Você precisa disso, ok. A gente não está aqui para opinar nesse sentido, mas assim, sair para passear, né? Principalmente assim, para ir para outro país, se enfiar no avião e tal, é bom pensar bem, né? Concordo. É muito temerário no momento. Então, visto de turista, essas coisas, eu não recomendo de forma alguma
É como a gente É. fala, deixa quieto. Pois é, a Gladys Murgulo está dizendo o seguinte: se a pessoa já está nos Estados Unidos e o visto venceu, vai ser visto considerado ilegal? A gente já falou nisso no vídeo, mas é importante reforçar, né, doutor André? Vai ficar ilegal se não for atrás de estender esse visto. Quer dizer, a Exatamente. pessoa veio para cá visitar a família. Isso acontece muito aqui, né, doutor André? A pessoa, por exemplo, eu tô aqui, moro aqui há 5 anos, meus pais visitam a gente muito com visto de turista, e quando eles vêm, eles ficam bastante tempo. Se por acaso a pessoa veio com, né, vou voltar, chegou aqui em janeiro, vou voltar em abril, sei lá. Nesse período aconteceu a pandemia, né? O carimbo vai vencer, tem que procurar um advogado para estender esse visto, senão vai ficar ilegal e vai ter problema para entrar aqui de novo, não é isso? É verdade. O importante, gente, é também entender a diferença. Eu sei que sem querer entrar muito ser técnico, mas existe uma diferença entre visto, que é aquele passaporte que você tem lá, né, que tem, né, United States, aquilo é um visto. Quando você entra aqui, é uma permanência de estadia por um determinado tempo, que a gente normalmente chama de I-94. Esse 94, como turista, normalmente você tem 6 meses. Então, se você está para expirar esses 6 meses, você tem que pedir uma renovação, sim. Senão você vai ficar além do prazo que o governo americano permitiu você ficar. Agora, o teu E visto no passaporte... Oi? não, não, pode continuar, porque o que eu ia dizer é o seguinte só, e tem que ver também, porque muita gente tá. Falta 2 meses para o meu visto expirar e eu tô aqui nos Estados Unidos ainda porque eu não consegui voltar. Tem que ver, porque tem companhia aérea que fala que você vai daqui a um mês, mas depois cancela o voo, você fica mais um tempo, quando você vê, você tá em cima da hora de renovar esse visto e tá aqui, né? Acontece muito. A gente vê toda hora clientes e pessoas que a gente conhece, principalmente clientes que marcam a passagem, aí o voo foi reagendado. Isso acontece bastante. Então tem que tomar cuidado realmente com questão temporal. Não se garantir tanto no prazo que da passagem, quer dizer, na passagem, que a passagem foi agendada para dia tal, tá tudo certo. Aí, de repente eles cancelam semana que vem. Semana que vem, quando você vê, você está sem status. Você tá em cima. E aí, o que que acontece? Você ficar aqui sem status quando você for entrar aqui de novo? Bom, se você Hum. ficar sem status por um período curto, né? Principalmente que seja menos de 6 meses, você não perde o teu visto, não é automaticamente cancelado. Mas se você tentar ingressar de novo nos Estados Unidos, isso pode ser levantado e você pode ser, obviamente, deportado. Se você ficar mais de 6 meses, você já tem como se fosse o visto praticamente está cancelado, e você tem uma deportação aí, entre aspas, de 3 anos já automática. Mais de um ano. Caramba! É, Não é brincadeira, não. Por isso que a gente gravou esse vídeo aquela vez faz um tempo, né? Explicando que as pessoas tinham que correr atrás. A gente fez até uma matéria aqui na Band, né, doutor André? foi. Mostrando um caso de uma mulher que veio visitar os filhos aqui e que aconteceu justamente isso. Ela ia ficar 6 meses, estava tranquila, tudo bem. No meio disso aconteceu a pandemia. Ela tinha a volta para o Brasil antes desses 6 meses, só que ela Sim. não conseguia marcar a volta, não tinha jeito. Ela teve que estender o visto dela de turista, né? E porque senão ela ia ficar aqui ilegal. E aí, na época, eu acho que você chegou até a dizer que enfim, o governo estava até sendo tolerante com relação a isso, por entender que as pessoas não ficaram aqui porque queriam, ficaram aqui mais, né? Pediram essa extensão por causa de uma pandemia, um acontecimento, né? Que elas não tiveram nenhuma responsabilidade sobre isso. Estava sendo tolerante foi determinado que o fermento de imigração ficasse mais tolerante com relação à aprovação, mas não necessariamente a você ficar sem status. Não, sem status não. Se você deu entrada durante o teu status, realmente, pela situação no momento, lembrando, parece que faz muito tempo, mas em março nós estávamos março, abril, nós estávamos praticamente de quarentena mundial, né? Então, isso realmente É, complicou bastante. não é brincadeira, não. Por via das dúvidas, o melhor é procurar um advogado de imigração e entender o seu caso, entender o que, se você está aqui, está nessa situação, entender o que dá para ser feito. Se você está no Brasil e já estava dando entrada nesse visto, como é que você pode fazer? Qual é a alternativa para o seu caso especificamente, né? O que é Uhum. possível fazer? Agora, doutor André,
pelo que você tem aí, né, esse decreto, enfim, essa medida provisória, a ordem executiva, nem sei mais como é que a gente chama isso, você tem esse documento Todos, em todos mãos. corretos, né? É, qual das alternativas? Eu É, não sei. Enfim, mas pelo que você está enxergando nesse documento que você tem em mãos, isso vai ser válido por enquanto até dezembro e o ano que vem a gente volta tudo ao normal? Ou isso é uma coisa que deve se estender? Ou não tem como a gente prever isso, vai ser de acordo com o que a gente está vivendo? praticamente, eu acredito que não vai se estender a mais do dia 31 de dezembro, mas isso é uma opinião. Nós não sabemos se vai ter uma segunda onda de coronavírus, que vai, enfim. A coisa está tão, o mundo hoje o mundo está tão incerto, né, que é difícil a gente realmente dizer o que vai acontecer, uma loucura de novo. Enfim, sei lá. Eu acho que não vai acontecer, mas se chegar a um ponto desse, talvez talvez haverá uma extensão. A princípio, eu acho que não vai haver, não. Tá. Com relação a profissionais de saúde, eu tenho um monte de gente perguntando aqui, porque realmente foi até tema de um vídeo que a gente gravou a semana passada, né? Porque surgiu essa outra ordem executiva dizendo que seria facilitada a entrada de profissionais de saúde aqui, porque existe a necessidade de mais profissionais dessa área, né? Então, o governo facilitaria a entrada. E muita gente está perguntando o seguinte: quer dizer que então daí não precisa fazer revalidar diploma, fazer a residência aqui? Não é isso que a gente está dizendo, né, doutor André? Não, não, não é isso. A facilidade que a gente percebeu que eles vão fazer é a primeira, pode ser que seja realmente para dar prioridade a esses processos, que eles sejam avaliados, principalmente os que já foram aprovados, né? Então, quem já teve processo aprovado, acho que nesse ponto vai conseguir furar a fila. Mas as exigências para o visto, elas continuam, tá? Porque não adianta você ser um profissional que é habilitado num país e mesmo que haja essa necessidade nos Estados Unidos, mas se você vier para cá e não puder exercer, né? Então a Não necessidade. adianta nada. Então, quer dizer, tem que fazer a residência aqui sim, de novo, né? Que é o que a gente fala, revalidar o diploma, não sei nem se esse termo é correto. Mas é isso, né? É quase que fazer. Hã? Não, é isso mesmo. Às vezes pode ser uma residência, dependendo do caso, pode ser uma revalidação, pode ser uma. Algumas, dependendo do que você for fazer, sua área de pesquisa, por exemplo, científico ou consultoria, não precisa aí realmente revalidar, mas vai ter que analisar se o seu caso se enquadra numa área de pesquisa, não é fazer como tem os vendedores aí, né, que fazem, né, que são os falsos advogados, né, que estão, a gente, você é médico, vou te colocar para fazer pesquisa, ou você vai fazer consultoria, mas você não tem nenhum, aí, fala, não, mas poxa, tudo bem, eu quero fazer, ótimo, maravilha, mas você foi médico clínico a vida inteira, como é que você vai, qual a sua especialização em consultoria? Agora, em outros casos, sim, entendeu? Depende do caso, né? Mais uma vez a gente vai repetir isso, né? A gente seria muito ótimo se a gente conseguisse responder para todo mundo, mas não é o caso, porque cada caso é muito específico, né? Então as pessoas precisam realmente se consultar. O doutor André, ele deixa as DMs que ele recebe, sempre ele responde, ele deixa aí as redes sociais dele à disposição, né, doutor André, para quem quiser perguntar casos específicos, enfim, marcar uma consulta propriamente dita, enfim, para E que o pedir, caso seja analisado, né? e pedir desculpas também, às vezes, por eu não poder, às vezes, responder imediatamente ou responder rápido, porque às vezes a gente está em consulta, está ocupado, eu não consigo realmente, né, ter o acesso, mas a gente sempre responde, tá, gente? Não, e as pessoas às vezes não têm a noção do que é um processo de imigração, né, doutor André? Eu até mostrei uma vez uma foto, era um negócio desse tamanho, assim, mais ou menos desse tamanho, É, né? E é assim, os processos são assim normalmente, né? Então, muita e coisa. por isso que também sempre eu digo, né? Tem que procurar um advogado idôneo, porque além de demandar é, dinheiro, né? Porque os processos de imigração não são coisas baratas da gente fazer, Não. né? Da gente dar entrada, e demanda muita energia, demanda muito, né? Você vai ter que ir atrás de um monte de documentos, vai ter que fazer um monte de coisa, então tem que procurar um advogado de direito e tem que dar tem que entender o doutor André, que às vezes não consegue responder imediatamente, porque está trabalhando em processos desse tamanho, né, doutor André? Pois é, tem muitas coisas que a gente, às vezes, reuniões, também consultas, que a gente não tá, né, não tem um acesso direto, às vezes,
o celular tá do lado, enfim, a gente não consegue. Mas o que eu posso dizer é que a gente responde, tá, gente? Eu sei que às vezes as pessoas, poxa, mas demorou para responder. Não é porque eu quero, não. Às vezes eu realmente não consigo ter acesso direto à mensagem. Às vezes eu vejo a mensagem 3 horas, às vezes no final, mais no final do dia ainda. Às vezes Claro. acontece. Claro, mas as pessoas também, se por acaso o doutor André não responder, podem mandar para mim DM, porque a gente está toda semana batendo um papo, seja por live, seja por vídeo, enfim. E aí a gente pode aproveitar essas perguntas e gravar um conteúdo, né? Aproveitar para se aprofundar no que as pessoas querem saber, né, doutor André? Esse pode puxar minha orelha também. Se não mandar, a gente fala, olha, o que eu tento ser. Combinado, você deixou, agora você vai ver. Agora, Pode puxar, não, sem brincadeira. problema algum. Fala, cadê? A gente não respondeu aqui a tempo. Não, combinado. Doutor André, acho que foi uma live que a gente tentou fazer para ajudar as pessoas, foi marcada às pressas, espero que as pessoas entendam, tanto eu quanto o doutor André, a gente aí, poxa, um assunto super importante, pertinente, né, urgente, as pessoas querem saber o que é que vai acontecer de fato, entender melhor essa medida provisória, esse decreto, enfim, essa ordem executiva. Então a gente marcou de última hora, a gente espera que tenha conseguido esclarecer a maior parte das dúvidas, mas a gente pode voltar nesse assunto, né, doutor André, também, se as pessoas tiverem muitas dúvidas. Claro, pode. E quem tem uma dúvida pessoal, direta, porque cada caso é um caso, como a gente vem falando, manda uma mensagem, manda um e-mail que a gente tenta responder exatamente o seu caso específico, que é diferente de uma outra pessoa que tem, né, tem uma situação semelhante, mas não é igual. Tá certo. Doutor André, super obrigada. A gente está aqui nos Estados Unidos, são 15 para 5 da tarde. Doutor André está finalizando o expediente? Já não. Já a gente, bom, com essa nova onda aqui na Flórida, né, que o índice aumentou bastante, a gente voltou a fazer rodízio, né? Então hoje eu tô, na verdade, eu fui escalado para ficar em casa. Então eu tô home office hoje. Eu também. Eu também. E a gente trabalha mais do que se estivesse no escritório. Pois Mas, é, doutor André, não é? é verdade. Então, Mas, ó, eu te agradeço pelo seu tempo, pelo seu conhecimento aí e por ter atendido aí o meu pedido de maneira tão emergencial aí, mas é que era um dia importante. E a gente volta a falar semana que vem. maravilha, gente. Obrigado. Um grande abraço e cuidem-se. Obrigada, doutor André. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau, gente. Tchau.